Estimativas do Instituto Internacional para o Meio Ambiente e Desenvolvimento do Reino Unido revelam que o Brasil está na lista dos países em risco pela elevação dos oceanos, provocada pelo aquecimento global. Segundo o estudo, 10 milhões de cidadãos brasileiros vivem em zonas de baixada, especialmente vulneráveis à subida do nível do mar. O Brasil vem tentando fazer a sua parte. O desmatamento foi reduzido à metade nos últimos 2 anos. Isso, apesar de sofrer com o desemprego causado pelo aumento ao combate ao desmatamento. Razão pela qual os especialistas defendem a posição brasileira favorável, que o Brasil defenda nos fóruns internacionais incentivos financeiros para estimular os países pobres a reduzirem as emissões de carbono e a desenvolverem projetos de desenvolvimento sustentável. Para debater o tema, nós convidamos ao Brasil em Debate os deputados Ricardo Trípoli, do PSDB paulista, e Edson Duarte, do PV Baiano, os dois integrantes da Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara, que eu quero agradecer desde logo pela gentileza de terem aceito o nosso convite. Queria começar pelo deputado Edson. Essa notícia é preocupante se a gente considerar que, segundo esse estudo, no planeta o impacto atingiria 650, 670 milhões de pessoas e no Brasil apenas, mas esse apenas aí com muito cuidado, 10 milhões. 10 milhões é um número ainda assim extremamente elevado se a gente considerar, sobretudo, que essas pessoas são, na maioria, pessoas extremamente humildes e com dificuldades para sair dessa situação. Como é que a gente pode começar a pensar no enfrentamento desses desafios, deputado? Olha, esta avaliação, ela aterroriza, assusta, mas eu diria que ela pode ser ainda otimista. Porque se tratando de meio ambiente, não dá para ter números exatos. São estimativas, são previsões do que poderá acontecer com o planeta e as suas consequências para as populações. Uma coisa importante que seja dita, de tudo que já foi dito, que mesmo que as nações tomem agora providências, que os chefes de Estado se unam a partir do presidente dos Estados Unidos, que todos assinem o protocolo de Kyoto e que todas as medidas que estão sendo anunciadas sejam tomadas, mesmo assim, o que já foi feito não impede a sua repercussão sobre o planeta e as suas consequências, em relação à elevação do nível do mar e a mudança do regime de chuvas no mundo inteiro, diminuindo, inclusive nas regiões que já são secas. Você diminuindo chuva nas regiões que já são secas, isso significa diminuir a disponibilidade de água, que já é um grave problema para muitas populações. Isso significa que muitas populações poderão ser deslocadas e a pergunta é, para onde? Os países estão preparados para esses deslocamentos e para essa demanda social e o reflexo na economia? Porque o que se prevê com essa crise ambiental, a partir da mudança climática, é que nós poderemos ter um comprometimento na visão mais otimista de 5% do PIB mundial para cobrir os danos ambientais e os danos sociais. Mas pode chegar a 20% do PIB mundial, o que seria uma grande tragédia. Aliás, para completar, o que se prevê é que a crise ambiental pode levar o planeta a uma crise que pode ser igualada a 1929, que foi o início da Grande Depressão Econômica. A Grande Depressão Econômica. Queda da Bolsa lá. Agora, o senhor fala de 5% do PIB mundial, a expectativa de desembolso. O problema me parece também que precisa ser considerado do ponto de vista da disposição dos governos de abrirem mão de suas políticas e resolverem investir em meio ambiente em 5% dos seus PIBs. Será que existiria essa boa vontade, deputado Ricardo Trípoli? Olha, eu acho o seguinte, tem uma coisa que antecede, acho que é a nossa discussão. Como é que essa coisa ambiental começou no planeta, né? No ano de 1972, a Alemanha resolveu acionar a Organização das Nações Unidas por conta da chuva ácida que ocorria na Alemanha, na chamada Floresta Negra, que estava desaparecendo. Com essa provocação, a Organização das Nações Unidas chamou o primeiro grande encontro mundial para o meio ambiente em 72, que foi em Estocolmo, na Suécia. E aí o que acontece? Se percebeu
de que se não houvesse investimentos pesados nessa área de combate à poluição em todo o planeta, nós teríamos um problema sério a ser enfrentado. Isso em 1972. Tanto que em 82, depois nós tivemos o grande encontro mundial de meio ambiente em Nairobi, que aí se expandiu e se verificou que não era só o problema da chuva ácida, mas nós tínhamos o CO2, a emissão de carbono na atmosfera. Naquela época a gente falava de efeito estufa e falava de chuva ácida. Chuva ácida. Era a grande crise, suave, muito leve. E mais na Europa, não se pensava de forma alguma que os países em desenvolvimento tivessem esse tipo de problema. O que ocorre? Em 92 nós tivemos o grande encontro mundial de meio ambiente, que foi a Eco 92 no Brasil. 163 estadistas estiveram presentes assinando o tratado aqui. O Fórum das Governamentais e das Não Governamentais foi o maior evento mundial de meio ambiente. E aí sim se deu o start do problema da poluição global. O que na verdade é o efeito estufa? O efeito estufa nada mais é do que a emissão do Sol, que não consegue voltar para a atmosfera porque ele fica reduzido a essa camada, né, onde nós temos o processo de ozônio que represa o ar. E, obviamente, você tem as partículas, que são as emissões tanto de fontes móveis, que são os veículos, como fontes fixas, que são as indústrias, né, que conseguem fazer com que haja um represamento. Isso era um processo natural. O que acontece é que o volume hoje é muito grande. São 6 bilhões de toneladas de monóxido jogado no ar por ano. Quer dizer, o planeta conseguia processar isso até certo ponto. No limite, hoje não consegue mais processar. Hoje já não está mais fora do processo de saturação. Então o que acontece? Você tem hoje os Estados Unidos com 36% das emissões de todo o planeta, ou seja, 1/3 das emissões é por conta dos Estados Unidos da América do Norte. O governo norte-americano não quis assinar o tratado porque isso tinha uma implicação séria na questão das montadoras, das indústrias que fabricam os veículos, os carros, que são movidos a um processo de combustível fóssil, né? E eles não têm uma energia limpa. Tanto que o presidente Bush veio ao Brasil para negociar essa energia limpa para os Estados Unidos. Eles têm hoje um déficit de 6 bilhões de litros de combustível e nós, obviamente, temos disponível no Brasil 3 bilhões de litros de etanol, de óleo, perdão, de biocombustível, que na verdade é o produto que menos polui, né, o álcool, e com isso facilitaria a vida dos norte-americanos. Depois nós temos a unidade europeia, que polui cerca de 20%, ou seja, numa dimensão menor, mas o Brasil ainda tem essa dificuldade. Quer dizer, nós temos o problema do desmatamento, que é um dos problemas sérios de emissão, pela queima das nossas florestas, que é um absurdo, porque além de você ter o problema de emissão, você acaba com a biodiversidade que nós temos nas nossas florestas, que pode ser a grande solução de produtos medicamentosos, por exemplo. Nós jogamos fora um produto muito caro. Retomando o que eu disse no início, o que acontece? Nós temos que acoplar a questão ambiental à questão econômica financeira. Ou seja, os países desenvolvidos têm que entender que isso tem um custo. Pois é, agora, deputado, o senhor... Na avaliação dos dois deputados, esse custo, os países estariam dispostos a pagar? O governo brasileiro, por exemplo, no momento em que a gente tem aí um movimento patrocinado pelo próprio presidente da República de que o país tem que se desenvolver sim, quer dizer, a meta agora é o desenvolvimento, mas ele próprio diz, espera aí, os problemas ambientais estão complicando a vida do governo nesse instante, é preciso romper certas barreiras. Dá para passar por cima da questão ambiental, deputado, em favor do desenvolvimento? Eu acho que o governo, dentro do governo, já há uma noção da gravidade da situação e da importância do Brasil nesse cenário internacional e da importância que o Brasil tem na promoção desse debate, dessa discussão. Mas entre a noção do problema e a ação, há um longo e extenso caminho que nós precisamos percorrer e que não será fácil. O PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, me deixa muito preocupado, porque quando você cresce sem os pressupostos ambientais e sem a preocupação ambiental, nós poderemos estar agravando aquilo que não poderá mais acontecer.